Olá, professor! Olá, professora, tudo bem? Eu sou Enio Girão, esse é o nosso canal Pílulas Pedagógicas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metodologias ativas. As metodologias ativas, elas surgiram da necessidade de se trazer o aluno para o centro do processo de ensino-aprendizagem, criando assim a chamada aprendizagem significativa. Mas, Enio, o que é uma aprendizagem significativa? Pessoal, o termo não é novo, muito pelo contrário. Ele foi criado na década de 60, lá atrás, por David Ausubel. E o que o Ausubel falou sobre aprendizagem significativa? Que para a aprendizagem ser significativa, para o aluno interiorizar aquele conhecimento, essa aprendizagem ela tem que ser feita de uma forma prazerosa e ancorada nos conhecimentos prévios daquele aluno, ou seja, naquele conhecimento que o aluno traz de fora do ambiente escolar, da sociedade, da casa, enfim. E vale ressaltar que a nossa BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular, ela tem como um de seus princípios que o aluno seja protagonista de seu próprio aprendizado. Por isso, a importância das metodologias ativas. Isto posto, vamos refletir um pouquinho sobre quem são nossos alunos hoje, né? Quem é esse aluno que está dentro da minha sala de aula? Então, pessoal, hoje, na maior parte aí das classes, das escolas, nossos alunos, eles pertencem à chamada geração alfa, que são os alunos que têm até 12 anos, né? Que nasceram a partir de 2010. E quais são as características, né, as principais características dessa geração? É uma geração muito espontânea, muito autônoma, se adaptam com grande facilidade, interagem muito bem com tecnologia, né, são nativos digitais, assim como a sua geração anterior, a geração Z, e respondem muito bem a estímulos sensoriais. Né? E aí a gente pode pensar em atividades, em metodologias que utilizem, né, que demandem é, várias formas de aprendizagem, né? Se a gente for traçar um paralelo aí com a teoria VARC, que fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre como nós aprendemos, as diferentes formas de aprendizagem, né? A gente tem aluno aí que é visual, a gente tem aluno que é sinestésico, né? Que é mão na massa, né? Esse aluno sinestésico vai lidar muito bem com a metodologia Maker, né? Nós temos um aluno que aprende lendo e escrevendo. É meu caso, né? Eu, para aprender alguma coisa, eu preciso parar, assistir e escrever, né? Então, se a gente puder criar estratégias que contemplem as diferentes formas, né, os diferentes estilos de aprendizagem, com certeza a nossa aula vai ser mais rica e vai gerar aprendizagem significativa. E aí eu trago aqui, faço uma brincadeira, né? Uma provocação de uma zebra para uma zebra com QR Code, e essa zebra pedindo para a gente se atualizar, pedindo para outra zebra se atualizar, né? E aí a gente pode comparar ali um diálogo com um professor um pouco mais tradicional, com um professor que já utiliza metodologias ativas, né? Por isso o QR Code, que é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia, a gente encontra aí diversos materiais didáticos que trazem QR Codes para os alunos poderem utilizar, e aí você pode encontrar, esse QR Code pode jogar o aluno, de repente, para uma videoaula, para um aplicativo de realidade aumentada, né? E por aí vai, para um jogo. E voltando aqui um pouquinho para as metodologias ativas, né? É um dado muito importante, é exatamente essa pirâmide, chamada pirâmide de Glasser. William Glasser foi um psiquiatra norte-americano que conduziu uma série de estudos publicados em escolas de educação básica norte-americanas. E de acordo com as suas observações, quais foram as conclusões que Glasser chegou? É, ele acredita que as aulas, né, os professores que utilizavam uma metodologia ativa, os alunos conseguiam reter uma taxa de informação média muito maior. Veja, segundo Glasser, uma aula comum, uma aula expositiva, simplesmente, né, professor, giz, quadro negro e livro,
o aluno, ele retém ali, em média, 5% de todo o conteúdo que o professor passou. Quando a gente vai chegando para a base da pirâmide, né, que é o ensinar os outros, né, é o aluno que vai ensinar o seu colega, a taxa média de retenção desse conhecimento já sobe para 90%, né? É uma diferença muito grande, muito significativa. Por isso, a grande importância das metodologias ativas no cenário educacional, né? No atual cenário educacional. Cada vez mais, os professores, as escolas, as editoras, os autores de material didático vão lançar mão de metodologias ativas, né? E por isso que é tão importante, é tão relevante, esse assunto atualmente. E aí eu trouxe, 2 exemplos de metodologias ativas que funcionam muito bem, que muitos professores já utilizam e que outros não conhecem tão bem. Então, a primeira metodologia que eu trago é a sala de aula invertida, né, que, como o próprio nome sugere, é uma inversão da sala de aula tradicional, do método tradicional. Ou seja, eu vou passar um conhecimento prévio para esse meu aluno, para que ele faça uma pesquisa em casa, que ele leia algum texto, que ele possa assistir algum vídeo, né? Importante que eu, professor, faça a curadoria desse material. Obviamente, eu não vou limitar o meu aluno somente àquele material. Se o aluno ele quiser ir além, ele quiser pesquisar mais informações sobre aquele conteúdo, maravilha, cumprimos o nosso papel também. Mas, a princípio, esse material inicial, ele é feito através de uma curadoria do professor. E aí, na sala de aula, a gente vai para a parte prática, né? Seja através de resolução de problemas, exercícios, projetos, trabalhos. E aí, esse trabalho, essa resolução de problemas pode ser feito individualmente ou em grupo, tá? Lembrando que, além de uma estratégia ativa, a sala de aula invertida é um modelo híbrido, né? Por quê? Porque ela utiliza ali um momento online e um momento offline, um momento dentro da sala de aula. Esse conhecimento básico ele fica a cargo do aluno, com o acompanhamento, com a curadoria do professor, que eu falei. E o importante para que essa inversão dê certo é que a gente consiga engajar os alunos em questionamentos e resolução de problemas, revendo, ampliando e aplicando o que foi aprendido online com atividades bem planejadas e sempre fornecendo feedback para o aluno. É importante que o aluno tenha feedback imediatamente. E essa aula de aula invertida, ela dá muito certo aí se a gente combinar com problemas, jogos, e aí a gente traz um pouquinho da gamificação, ou aprendizagem por desafios, tá? E é muito importante para que os alunos eles aprendam fazendo, né, um componente forte, maker aí, aprendam juntos e aprendam também no seu próprio ritmo. Já a outra metodologia que eu trouxe é exatamente a rotação por estações. Rotação por estações, como essa própria imagem fala, lembra um pouquinho aquele circuito funcional de academia, né? Então, dentro da sala de aula, nós vamos criar estações de aprendizagem, diferentes estações sobre o mesmo tema, abordados de maneiras diversas, né, e complementares. Então, se eu tenho uma turma, por exemplo, de 20 alunos e crio 5 estações, eu vou ter ali 5 grupos de 4 alunos percorrendo todas aquelas estações, paralelamente. E é importante que todos os alunos, né, todos os grupos, percorram todas as estações de aprendizagem, ok? E aí, alguns pontos importantes para que a rotação por estações funcione bem. As estações elas precisam ser independentes entre si, ou seja, elas vão versar sobre o mesmo conteúdo, porém de maneiras diferentes, contemplando diversos estilos de aprendizagem, com conteúdos ali complementares. Cada estação deve ter a sua própria avaliação, e aí não necessariamente uma avaliação somativa, pode ser uma avaliação formativa, qualitativa, por participação. Importante aí que os alunos compartilhem conhecimento entre si. Eu, professor, eu vou tirar aquela minha capa de detentor do saber, de dono do conhecimento, e vou vestir aqui um papel muito mais de um mediador, de um tutor, auxiliando os alunos com maior dificuldade.
Alguns exemplos de estações online. E aí, pessoal, faço uma ressalva que para ser considerado rotação por estações, pelo menos uma estação ela tem que ter uma atividade online, ok? E aí, um exemplo aqui, alguns exemplos de estações online. A gente pode passar uma videoaula, pode passar uma plataforma inteligente, algum simulador, pedir para os alunos escutarem algum podcast sobre aquele assunto, responder algum formulário digital. E nas estações offline, é, a gente pode trabalhar aí com jogos, pesquisa, leitura de textos, exercícios, experimentos científicos, palestras, e por aí vai, né? Nós temos aí uma gama grande de atividades que podem compor a rotação por estações. Pessoal, o objetivo desse canal, que é Pílulas Pedagógicas, é exatamente uma pílula, é uma breve palavra, um esboço sobre determinado tema, para que não fique um vídeo muito longo, muito enfadonho. Esse foi o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve eu retorno com outros temas. Muito obrigado. Tchau, tchau.